paz. Quem fala aqui é Magno Souza. Eu pergunto se você é inscrito no canal. Se não for, tá esperando o que para se inscrever? Tá? Eu vou aguardar você se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado pelo teu like, tá? Se não se inscrever, nem deixar o like, nem comentar, eu vou orar para Jesus não deixar tu dormir hoje. Aí, irmãos, eu tô com um livro aqui profundíssimo, de pastor a pastor, tá? Hernandes Dias Lopes, muito bom, muito bom. Fala de todas as áreas, né, que o pastor tem que exercer, seus direitos, suas funções, tá? Seus deveres, principalmente, né, algo que edifica demais a vida de quem o adquire. Amém? Eu quero tratar hoje de um assunto. Jesus, ele disse que ele era o pão. Ele era o pão. Eu quero falar das qualidades do pão. Para que serve o pão? Como o pão era feito? Qual era o seu processo? E o pão, ele, antes de servir de alimento para alguém, antes de matar a fome de alguém, o pão ele tinha que passar por um processo. Assim como Cristo foi moído, passou por dores, sofreu, apanhou, o pão passava por tudo isso. Era cortado, ferido, era amassado, apanhava bastante, colocava de lado para depois crescer. E só depois passava pelo fogo, para que agora ele viesse a servir de alimento para alguém. Cristo, ele foi ferido, apanhou, passou pelo fogo. Como, Magno? Lhe falo agora. Passou pelo fogo. Quando ele passa pelo fogo, ele fala de sofrimento, batismo de sofrimento. Na cruz do Calvário, ele teve que enfrentar o fogo, né? O batismo de sofrimento, de dor, por amor a mim e a você. Mas também eu quero tratar de pão em alguns aspectos um tanto quanto interessantes, tá? Fica comigo no vídeo até o final. Fica comigo no vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Atos capítulo 27, o texto vai dizer que está em uma grande tempestade. Todos perderam a esperança. Paulo agora estava na parte de baixo do navio, mas o texto vai dizer que ele guarda o seu pão. Ele guarda o pão no dia da tempestade. Ele guarda o pão no dia da angústia. Ele guarda o pão no dia da adversidade. E o texto diz que agora ele sobe. E quando ele sobe, ele alimenta aproximadamente 276 pessoas com o seu pão. E quando ele alimenta, o texto vai dizer que todos recuperaram a esperança. O pão, que representa a palavra, traz a esperança em dias de tempestade para as nossas vidas. O pão, que representa a palavra, traz a esperança nos dias de deserto em nossas vidas. O pão, que representa a palavra, traz a esperança em dias de vales em nossas vidas. O pão, que representa a palavra, ele vai trazer a vida em dias que só pensamos na morte. Perceba que todos queriam, agora, tinham perdido a esperança e alguns queriam se jogar do navio. Porém, Paulo, ele vai partir o pão. Ele vai ter pão para dar, para oferecer. Em dias que alguém perdeu a esperança e queria se matar. Entenda bem. Jesus, o texto vai dizer que uma certa feita a multidão está seguindo ele por alguns dias e agora por sua vez. O texto é bem enfático em dizer que ele agora vai chamar os discípulos e vai dizer: como alimentaremos essa multidão? Alguém vai dizer: onde compraremos pão? Aí o texto vai dizer que veio um menino com 5 pães e 2 peixinhos.
O pão agora vai servir para que alguém não venha desfalecer na caminhada. Jesus da graça agradece, o pão multiplica. Porque a gratidão faz aumentar aquilo que ainda é pouco em nossas vidas. Mas para que alguém não venha desfalecer na caminhada, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, o texto vai dizer que a sunamita, Eliseu passa por lá. E o texto vai dizer que ela o constrange a comer pão. Por que que ela vai forçar o profeta a comer pão? Sunamita não é o nome dela. Sunamita nada mais é. Escute isso, por gentileza. É se dado o nome devido à origem de onde ela é, de Sunem. Mas o texto não diz o nome dela. Ela não tem nome, mas carrega pão. Ele é conhecido, ele é profeta, ele tem autoridade, mas ela entende que se ele não comer pão, ele desfalece na caminhada. E principalmente, profeta que não come pão, a profecia dele é mentirosa. Profeta que não come pão, a profecia dele é mentirosa. Se a profecia do profeta não tiver base no pão, a profecia dele é mentirosa. Ela entendia que ele tinha que comer pão de alguma forma. E ele entendia que para ele continuar a caminhar, ele tinha que comer pão. Porque profeta sem pão, ele morre na caminhada. Entenda bem. Pão. O pão ele vai servir para apontar quem é e quem não é em nossas vidas. Na última ceia, Cristo está na mesa com seus discípulos. E agora o texto vai dizer que ele vai falar algo interessante. Aquele que meter a mão no prato comigo e eu der um pedaço de pão ou um bocado de pão molhado, esse é aquele que me trairá. Cristo, ele dá um pedaço de pão. E o pão é dado para Judas. Primeiro, pão molhado no vinho era dado para o convidado de honra na casa. Jesus estava dizendo, tu está me traindo, mas eu continuo te honrando. O pão vai servir para indicar quem é o traidor na mesa. Mas entenda bem. Agora, por sua vez, o pão que Jesus partiu, o pão que Jesus multiplicou, o pão que era o próprio Cristo, agora vai ter um grande ensinamento. Qual? Lhe falo agora. Jesus, ele multiplicou o pão. E toda vez que ele pregava a respeito disso, a multidão vinha. Vinha porque ele tinha pão para dar. Mas quando ele disse, eu sou o pão, a multidão se afastou. O pão em si alimenta a carne. Mas quando ele diz, eu sou o pão, ele está dizendo, eu quero alimentar não só a tua carne, mas eu quero alimentar o teu espírito, a tua alma. Cristo, ele sempre partiu o pão, mas na cruz, ele foi o próprio pão que foi partido. Cristo, ele foi o pão que foi partido, porque na cruz, os vestígios do pão têm grandes qualificações e tem grandes poderes em nossas vidas. Pão. Dê pão. Ofereça pão. Porque aquele que come do pão, nenhum mal, nenhum, pode lhe suceder. Volto aqui agora um pouco e digo,
o veneno que foi injetado em Paulo através da cobra não teve nenhum efeito, porque ele comia pão. Elias chega em Sarepta, a viúva está morrendo, mas agora não morre porque a família vai ser alimentada porque tinha pão. O pão ainda vai alimentar muita gente na tua casa. O pão ainda vai fazer milagre acontecer na tua família. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Para concluir, João capítulo 6 vai dizer que chegando o dia da Páscoa, ele agora, na primeira multiplicação de pães, tá? Isso aqui é interessante porque o pão aqui representa a palavra, e Páscoa é passagem ou libertação. Então, Deus me falou algo interessante, eu compartilho com você. O pão, a palavra, Páscoa, libertação. A libertação através da palavra. Deus está dizendo a libertação que a tua casa precisa, que a tua família precisa, que o teu casamento precisa, os teus filhos precisam. Vai vir através do pão, da palavra. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? E ajude a chegar à meta de 1000 inscritos, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma especial. Cheiro no coração de todos.